de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Vamos levantar as mãos a Ele e cante. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, Queremos. te queremos ver. Os adoradores. Que se abram os céus, teu reino, nossa fé está no nosso Deus. Canta, igreja. Abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Que se abram os Deus. céus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abram os céus. Que se abra os céus, Declare. teu reino vem. Declare profeticamente. Nossa fé está no nosso Deus. Se abram os céus. Que se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé estão em Deus, diante de Deus. E os céus fechados. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. E os céus fechados se abram. Sobe. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Enquanto os instrumentos tocam, levanta a tua voz a Deus. Levanta a tua voz ao Espírito Santo. Levanta a tua voz ao Senhor. Bendito é o nome de Deus. Ei, santo é o Senhor. Tira lá baixada na bababaça. Ei, que se abra os céus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, Teu e o reino. teu reino vem. Nossa fé está
no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Voz da igreja, vocês, que se abra. nossa fé. Nossa fé está no nosso Deus, Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. mais uma vez, que se abra o céu. É uma oração cantada. Nossa fé está em Deus. Nossa fé está No nosso Deus. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Rei dos Reis. Maravilhoso. Antes de você sentar, por favor, leia comigo esse texto, ainda de pé, Lucas capítulo 17, e versículo 5, antes que você sente. Bênçãos e paz a todos que estão aí nos acompanhando agora, nessa transmissão pelo Face da Restauração Eterna. Que Deus abençoe cada um de uma maneira muitíssimamente especial. Lucas capítulo 17, versículo de número 5. Aí está o texto na tela que diz: diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Leia o versículo bem alto. Diante disso, o que é que os apóstolos pediram? Será que estamos precisando disso nesses dias? Deixa eu ver quem, além de mim, precisa disso aqui. Quem precisa fazer essa oração quase que todos os dias, além de mim aqui? Senhor, aumenta a minha fé. Apesar de tanta coisa acontecendo, Senhor, aumenta a minha fé. Está aqui um pedido muito importante para Deus, tá? Muito obrigado aos salmistas. Deus abençoe. Vamos nos sentando, porque eu quero falar hoje para vocês sobre fé. Essa fé aumentada, essa fé elevada que o Senhor vai nos ministrar. Essa manhã nós sairemos daqui com um nível de fé elevado. 2 amém. Deixa eu ver quem está animado para interagir comigo e manifestar comigo. Nós sairemos desse culto hoje com um nível de fé mais elevado. Nós vamos crer ainda muito mais, de maneira muito poderosa, em nome do Senhor. Para nós como igreja, o mês de abril, para nós aqui como igreja, mês de abril e mês de maio, é um bimestre pautado no ministério de apóstolos. A cada bimestre nós nós nos fundamentamos em um dos 5 ministérios, e o bimestre de abril e maio é um bimestre do ministério de apóstolos. Aleluia! Glória a Deus! E então, nesse bimestre do ministério de apóstolos, eu vou ministrar todos os domingos uma série falando sobre essa questão da unção apostólica. A unção apostólica, ou como poderíamos dizer, os níveis apostólicos, eles são pautados em 5 níveis. O primeiro nível é a unção. Quando aceitamos Jesus, quando mergulhamos em Jesus, ele nos libera uma unção. Depois mergulhamos no Espírito Santo, e aí estamos no segundo nível, que é o dom apostólico. Depois do dom apostólico, nós começamos a ter indícios de falar e se comportar dentro de um dos 5 ministérios.
E então precisamos de um presbitério. Outros que falam igual, outros que pensam igual, outros que se comportam igual. Depois do presbitério tem a pregação, que é o 4º nível, e aí chegamos no ofício desse ministério. Esses dias aqui eu vou me concentrar na unção apostólica de Jesus, liberada sobre todos nós, Igreja do Senhor Jesus. Também aí, bem no comecinho do mês, do próximo mês aí, na próxima semana, já começa, essa semana outra, hoje é o último domingo de abril, já na próxima semana começamos o mês de maio, e logo no começo eu vou dar uma escola gratuita para apóstolos, tá? Vou gravar essa semana, se não me engano, amanhã ou terça-feira, vou gravar todas as aulas para dar 4 aulas sobre Ministério de Apóstolos, a unção apostólica, e vai ser gratuito. Depois eu mando para vocês se inscreverem e também ficarem à vontade nisso aí. Mas eu descubro, lendo esse texto é um texto em que eu descubro que o apostólico em nós aumenta a fé. Traz um aumento de fé em nós. Nós começamos a nos mover diferente. E os discípulos pediram isso aí, sabe por quê? Leiam comigo, por favor, os versículos que vêm antes. Capítulo 17 de Lucas. Deixa eu te mostrar por que os discípulos estão falando assim: Senhor, aumenta a minha fé então, tá? Por gentileza. Capítulo 17, os versículos de número 1. Olha só por que eles disseram aumenta a fé. Jesus declarou aos seus discípulos, o que é que ele declarou? É inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar onde? Na fé. Diz comigo, vai haver situações, vai comigo, para tropeçar na fé. Jesus falou, é inevitável que ocorram fatos que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Alô, irmão? Versículo de número 2. Olha o disso o texto. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. É uma âncora amarrada no pescoço. Do que induzir aqui é manipular, induzir um desses pequeninos a pecar. Repreendei e perdoar os irmãos. É um subtítulo. Versículo 3. E aí ele fala, tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Lê bem alto aí. Vamos lá, o que tem que fazer? Repreende-o. E, caso ele venha a se arrepender, perdoa. Continua o versículo 4. Se contra ti pecar, quantas vezes? Quantas? 7 vezes ao dia. É o pecado de um dia só, tá? Quantas vezes? 7 num dia, 7 na segunda, 7 vezes na terça, 7 vezes na quarta. Se ele pecar 7 vezes no dia e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo, arrependo-me do que fiz, o que é que você faz com ele? Perdoa. Aí o versículo 5. Lê aí. Diante disso, os apóstolos falaram, Senhor, então aumenta a minha fé. Precisa ou não? Precisa ou não precisa? Porque nós, humanos, terráqueos, limitados, nós não estamos dispostos a ficar vendo pessoas errar na mesma coisa todo dia. É ou não é? Ele erra e fala, perdão, aí você perdoa. Erra de novo, perdoa. Você precisa de uma fé elevada. Jesus continua o versículo dizendo, por favor, vamos ler. Jesus encorajou eles e disse para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, o que vai acontecer? Ela vai obedecer. Então, Jesus está falando aqui de fé, no sentido, eu vou explicar a vocês isso aqui, bem interessante, de comportamentos, de vivência, de relacionamentos, de afinidade. Tá? Uma das palavras que eu gosto bem interessante num dos discípulos de Jesus, que é o Filipe, é a palavra afinidade. Filipe é alguém que nos lembra afinidade. Afinidade significa consciência de viver em família no meio da diversidade. Falou? Afinidade é a habilidade de viver na diversidade. Repete comigo essa frase. Afinidade, repete. É a habilidade espiritual
de viver na diversidade. Dentro de casa todo mundo é igual? Claro que não. Dentro das famílias, piorou. Mas nós temos a consciência de que é importante viver ali. E não? Tá? Então isso então precisa de fé. Jesus está falando para eles: vocês vão conviver aqui, ó. Vai ser inevitável que aconteçam situações que vai levar vocês a tropeçar na fé. E aí ele fala de uma das coisas que faz tropeçar na fé, que são as ofensas, que são os relacionamentos ruins. Aí ele fala: quando teu irmão pecar contra você 7 vezes, perdoa, porque isso vai fazer você tropeçar na fé. Se você não perdoa, isso vai fazer você tropeçar na fé, vai enfraquecer e tropeçar na fé. E aí eles falam: então, Senhor, aumenta-nos a fé. Quando nós lemos o texto, dá a impressão que eles estão falando de cura, não é? Dá a impressão que o assunto está havendo uma enfermidade, então aumenta a fé para eu crer. Não é isso que eles estão falando. Eles estão falando de outro assunto importante e que vai levar à cura. E que, consequentemente, vai levar à cura e vai nos fazer fluir em nome do Senhor. Na minha introdução aqui, eu quero falar a vocês que a unção apostólica é importante, porque a unção apostólica aumenta a nossa fé. A unção apostólica traz um nível de fé maior sobre as nossas vidas. E nos movemos por fé e não por vista. Nos movemos porque cremos e não porque sentimos. Porque sentimento é voz da alma. E às vezes nós estamos sentindo vontade de passar com o caminhão por cima. Vocês não sentem isso não? Vocês são crente aí. Às vezes você está sentindo, mas você não vai agir pelo que sente. Você age pelo que crê. Nós não vamos agir pelo que sentimos, porque senão isso é imaturidade. Agimos pelo que sentimos. E eu escrevi uma frase importante. Eu não sei se vai dar para colocar aí as coisas que eu escrevi. Não vai, né? Tá bom. Quem observa a fé é fiel e destila fidelidade onde chega. Repete comigo para escrever. Quem observa a fé, repete comigo. É fiel e destila fidelidade. Repete de novo. Quem observa a fé é fiel e destila fidelidade. Então, observar a fé. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos ler, por favor. Gustavo, me ajude aí. 1 João capítulo 5, versículo 4, por gentileza. Eu agradeço. Nós vamos ler esse texto para que você continue comigo na introdução. A fé é a vitória que vence o mundo. 1 de João, por favor, capítulo 5, versículo de número 4. Quem tiver a Bíblia aí, vai abrindo também. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Essa Bíblia aí deve ter 1 João, com certeza. Com certeza, 1 João 5, 4. Vamos ler? Aleluia. Aleluia. Dou-lhe uma. 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Leiam, por favor. Bem alto. Todo aquele que é nascido de Deus, e este é o triunfo que vence o mundo. Qual é o triunfo? A nossa fé. Diga: a fé me faz vencer o mundo. Fala comigo assim. Então, o mundo pensa, fala e se comporta diferente. Nós só venceremos o mundo se o alto nível de fé, se a fé estiver em alto nível. Quanto mais sobe a fé, mais somos vitoriosos em relação ao mundo. Essa vitória com o mundo nos leva à cura, nos leva a crescer e a multiplicar em nome do Senhor. E a Bíblia também disse em Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 6, disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, em verdade, sem fé, leiam comigo, é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus? Aqui, além de mim, quem quer? Quem quer? Então veja, irmão, se nos comportarmos pelo que sentimos, nós desagradamos a Deus. Só agradamos a Deus quando agimos com fé. Com fé agradamos ao Senhor. E aí está escrito lá, o homem de Deus escreve a seguinte coisa: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, para agradar a Deus eu preciso de fé. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Então, aí a minha introdução
para ajudar você. Também na minha introdução dizer que a fé te fortalece e cura. A fé me fortalece, a fé nos fortalece e nos cura das mancadas. Leia comigo o texto. Hebreus 12, vira a página. Capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Estou indo rápido aqui, sim, não? Hebreus capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Nos diz que a fé nos cura. A fé nos cura, nos fortalece e nos cura das mancadas. Olha o texto. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Para quê? Aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Alô? A fé nos cura. A fé nos fortalece. A fé nos leva a ser pessoas que param de dar mancada. Esse mancar aí é que fica dando mancada. Não vocês aqui, mas tem um montão de crentes que fica dando mancada. Precisamos parar com dar mancada. É a fé. Por causa da fé nós vamos andar firme. Os pés vão estar firmes. Volte ao versículo 12, por favor. Volte ao versículo 12, por gentileza. Os pés vão estar firmes. As mãos que estavam enfraquecidas vão estar fortes. Os pés não estão mais vacilantes por causa da fé. Escorregou na fé, a mão enfraquece e os joelhos ficam vacilantes. Com você será diferente. Grite para alguém perto de você. Vamos lá, com você será diferente. Então esse mês, essa série de domingos, e eu quero falar sobre a unção apostólica. É a unção uma das importâncias dessa unção é que libera a fé sobre nós. Voltando ao texto de Lucas capítulo 17 e versículo de número 5, quando os apóstolos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles querem dizer? O que significa isso? Quais são os significados disso? E eu vou te falar aqui o que eles estavam dizendo quando disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles estavam pedindo 3 coisas importantes ao Senhor. Anote. Número 1, agora eu começo a pregar, tá? Na velocidade da águia. Número 1, primeira coisa que eles estão dizendo quando falaram aumenta-nos a fé, eles estão dizendo: aumenta em mim a fé para ser salvo. Para salvação desse comportamento mundano. Me salve não somente do inferno, porque do inferno nós já aceitamos Jesus, glória a Deus. Mas enquanto estamos morando aqui, esperando a volta do Senhor, nós precisamos sermos salvos de pensamentos, palavras e comportamentos mundanos. E lá o mundo pensa diferente, fala diferente e se comporta diferente. A única maneira que temos de vencermos esses comportamentos mundanos é com fé. E eles estão dizendo assim: Senhor, aumenta-nos a fé, ou seja, aumenta em mim a fé para a salvação. O que significa isso? A fé que nos leva a abandonar o pecado, a fé que nos leva a viver em santidade, a fé que nos leva a viver em justiça, a fé que nos leva a ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que ame a Deus. E ali no mundo as pessoas digam: isso aí é diferente. Eu quero dizer uma coisa importante a vocês e a quem está assistindo aqui também. As pessoas da nossa vizinhança, os nossos parentes que ainda não servem a Deus, que têm pensamentos, palavras e comportamentos mundanos, eles vão me olhar e eles vão te olhar e vai dizer: ali está uma pessoa de fé, ali tem gente de fé. Eu não sei se alguém aqui recebia o que eu estou falando, mas eu estou dizendo que você será um exemplo e um espelho para que pessoas que não servem ao Senhor te vejam e vejam a imagem de Deus em você. Alguém recebe o que eu estou falando? Diga glória a Deus aqui comigo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 17. Disse a Bíblia: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vamos ler nessa tradução aí. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da boa empresa que ele trabalha. O justo viverá da conta bancária que tem em Dubai. De que vive o justo? O justo, a fé alimenta o justo. Sem fé o justo morre. E Deus se ira contra a falta de fé. O baixo nível de fé provoca a ira de Deus. Irmãos, o que está nos alimentando até hoje, no meio dessa pandemia de 2 anos vai fazer, né?
essa pandemia toda, irmão, é a fé, ela que nos sustenta, ela que nos alimenta. Eu quero declarar aqui essa manhã, a fé de Deus vai continuar te sustentando, a fé de Deus vai continuar te provendo, a fé do Senhor vai continuar te alimentando. O justo vive da fé, o justo se alimenta de fé, pensa em fé, se comporta em fé, fala em fé, e ele não age pelo que vê, ele age pelo que crê. Eu quero te dizer uma coisa poderosa: o que você e eu estamos vendo não é o que Deus está vendo, o que você e eu estamos ouvindo não é o que Deus está falando. O céu está falando outras coisas, Deus está dizendo coisas poderosas ao meu respeito e ao teu respeito. A tua vida pessoal, irmão, e a minha vida pessoal tem outro plano de Deus, tem outro projeto de Deus. O teu casamento, teus filhos, tuas finanças, tem outro projeto de Deus, e eu preciso crer, apesar de ver diferente do que eu estou crendo. Eu quero crer no que eu não estou vendo, para me mover nisso. A fé que alimenta. Então, quando os discípulos falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé, estão pedindo o seguinte: me dê uma fé que eu possa vencer o mundo, me dê uma fé que eu possa me comportar diferente. Me dá esse tipo de fé, aumenta em mim esse tipo de fé, que o povo lá no mundo me olha e fala: esse aí é diferente, esse aí é um homem, uma mulher de fé, é diferente essa pessoa aí, tem um comportamento diferente. Número 2, ninguém dá glória a Deus aqui, eu vou logo terminar. Número 2, quando eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé, sabe o que eles estão dizendo? Aumenta em mim o dom da fé. Aumente em mim o dom da fé, porque a Bíblia nos disse isso lá em 1 Coríntios 12, em versículo 9, quando fala da relação de dons. Um dos dons que aparece ali é o dom da fé. O dom da fé, ali no grego, é carisma. Carisma. O dom da fé é carisma. O que eles estão pedindo? Senhor, aumenta em mim o carisma, que eu seja uma pessoa um pouco mais carismática. Agora, a gente às vezes confunde carismático, porque carismático parece alguém que fica rindo toda hora. Olha, esse cara é bem carismático, né? Não, às vezes pode ser que seja outra coisa, mas não é isso. Eu fui olhar o conceito de carismático para dizer a vocês o que é, para não errar, tá? Carismático é isso aqui, ó. Carismático é alguém que tem poder extraordinário para servir. Não tem nada a ver com ficar um gritozinho toda hora. Carismático é um poder para servir. Deus libera um poder para servir. Servir a família, servir a minha igreja, servir a minha pátria, enfim, um poder carismático para servir. Quando eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé, estão pedindo isso. Me faz ser uma pessoa que eu tenha poder para servir. Só que servir quem eu gosto não é difícil. Não é muito difícil. Servir alguém aqui no meio da família que talvez nós estamos com um relacionamento estranho, tá? Abençoar o irmão que de repente tem coisas diferentes. Esse servir é que eu preciso de fé. Aumenta-nos a fé. 1 Coríntios 12, 9 fala do dom da fé que ele outorga, que ele dá de presente a cada um de nós. Eu lhe declaro isso essa manhã: Deus vai aumentar em mim o dom de servir. Você também. Você imagina e sabe que quanto mais você serve, mais sobe o nível da influência. Quanto mais você serve, mais sobe o nível da influência, tá? Você influencia alguém quando você resolve servir. Você influencia alguém quando você está disponível para servir. Só que essa disponibilidade só vem com fé. É um assunto de Deus em nós. E número 3, para irmos para casa sorrindo. Quando os discípulos dizem: aumenta-nos a fé, o que eles estão dizendo? Aumenta em mim a aliança. Alô? Quero ser alguém de aliança, alguém que tem certeza, convicção, alguém que tem a semente da honra plantada dentro de si. A lealdade, a fidelidade é uma semente plantada dentro de nós, tá? Quando eles dizem: aumenta a minha fé, ele está falando isso. Senhor, aumenta em mim a aliança, tá? Eu quero uma fé que me ajude a vencer o mundo. Eu quero uma fé que me faça mais carismático, e eu quero uma fé que me faça ser uma pessoa de aliança. Aliança com Deus. Eu não sei vocês, mas eu sei de mim. Eu gostaria de falar de mim aqui um pouco, e creio que é de muitos também que eu estou falando. Assim como disse o apóstolo Paulo, eu estou convicto da minha aliança com Deus. Eu estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a minha convicção de aliança com Deus.
É a minha convicção de aliança com Deus. Mas isso não vem de mim mesmo. Isso vem de Deus. Ele é glorificado nisso. Ele planta em nós uma fé que nos faz gente de aliança. Aliança com Deus, aliança com a palavra dele, aliança com o casamento. Nós prometemos que iríamos envelhecer juntos. Sim ou não? E vamos, para a glória de Deus. Nós prometemos que iríamos levar nossos filhos para o altar. Nós prometemos que iríamos levar nossos netos para o altar. Nós iríamos casar nossos filhos, casar nossos netos, bisnetos, tataranetos. Isso aí é forte, quase semente já. Mas prometemos. Isso é uma fé que o Senhor nos coloca em nós. A fidelidade de Deus plantada em nós. Ele disse: aumenta-nos a fé, aumenta a minha aliança. E a palavra aliança tem um conceito também que eu gosto dele, que é lealdade inabalável. Nada vai abalar essa lealdade, irmão. Então, quando abalou, é porque não tem aliança de verdade. Então, enquanto estamos fluindo com a aliança de verdade, qualquer coisa, nada vai abalar. Aliás, pode ser até que fortaleça as coisas que acontecem. Fortalece a aliança. Essa aliança com Deus, essa aliança com a minha igreja, essa aliança com os meus irmãos, essa aliança com o local que Deus me plantou. Eu estou plantado aqui. Eu tenho o DNA desse local, eu tenho as características, eu pertenço. Eu não estou aqui de passagem, eu não estou aqui por uma chuvarada, eu não estou aqui em uma estação. Eu pertenço, eu estou plantado. E os plantados na casa do Senhor florescerão. E os plantados na casa de Deus dão frutos. Os plantados na casa do Senhor se levantam, se ativam, deixa ser usado por Deus. Os que pertencem, plantados, florescem. Então ele fala disso. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aqui está o coração da minha palavra. Quando eles falam assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eles estão pedindo, número 1, aumenta em mim essa habilidade de vencer o mundo, de não parecer com o mundo. Segunda coisa, ele diz: aumenta em mim o carisma, esse poder para servir a minha família, a minha igreja, servir os irmãos. Aumenta em mim a aliança. É isso que ele está falando. Aumenta em mim essa aliança. É por causa da aliança que vencemos algumas coisas, sim ou não? É por causa da aliança que engolimos algumas coisas. Então, irmãos, pense comigo, aqui indo para a minha conclusão. Jesus, como eu li a vocês, a ira de Deus é provocada por causa do baixo nível de fé. O baixo nível de fé provoca a ira de Deus. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, por favor, aumenta a minha fé. E hoje eu vim aqui falar isso para vocês, para terminar essa palavra orando, fazendo esse pedido para Deus. Quantos comigo querem fazer esse pedido? Além de mim. Senhor, aumenta a minha fé, estou precisando. Porque eu não quero parecer com o mundo. Eu quero de verdade, eu quero estar em um local que as pessoas me olhem e falam: você também é um deles, né? Eu quero estar em um local que as pessoas me olhem e falam: você tem cara de restauração eterna. Eu quero estar em um local, ainda que eu fale: não, imagina, eu falo: não, até o jeito de você usar essa calça. Não quer, filho? Poxa, está de que lado? Até o seu jeitinho de falar, manifeste-se. Parece que é de lá. Até o seu jeito de falar: você é meu convidado de honra. Até sua maneira de falar te denuncia, você é de lá. O apóstolo Pedro estava nessa situação e não conseguiu se esconder. Não é? Um nível de fé que te leva a isso. Um nível de fé que te dá desejo de servir. Esse desejo de servir vai ser preciso, porque vem um avivamento aí. E você e eu vamos encontrar pessoas que não vão conseguir andar para vir na igreja. E talvez você vai botar ela no seu carro e trazer para a igreja para ela voltar andando com as pernas dela. Desejo de servir. Essa semana eu ouvi uma reportagem de, se não me engano, uma senhora e uma outra senhora também, uma senhora de idade avançada e uma senhora grávida, que estava em um local sem acesso para tomar a vacina. O pessoal botou ela dentro de uma rede, botou aqui uma madeira, amarrou uma rede, botou ela dentro e andou, se não me engano, 9 quilômetros, se não me engano, andando. Imagina que ela chegou lá, estava toda doendo, mas é o desejo de servir. Isso é carisma, esse desejo de servir.
não é? E também penso que o Senhor vai nos levar a ser um povo de aliança, não é? Um povo de aliança, de investir naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos confiou e caminharmos nisso para a glória do Senhor. Amém ou não? Jesus repreende a falta de fé. Ele vai fazer isso aqui hoje, nós juntos vamos fazer isso aqui hoje, repreender a falta de fé do nosso coração, da nossa família, da nossa casa. Falar, sai de mim esse negócio de falta de fé, eu quero crescer em fé. É por causa da fé que vamos romper, é por causa da fé que vai acontecer coisas tremendas. E ele repreende também a dureza do coração. Fazem 2 semanas atrás que eu tive uma série aqui, às 5h55 da manhã, falando sobre curas e milagres. Alguém aí me acompanhou. E na série de 7 dias, o Senhor ministrou para o meu coração o que faz, o que desata curas no meio da igreja. E eu estou pronto para ver muitas curas acontecendo aqui. Mais ainda, porque, irmãos, essas curas que a gente não está vendo, sabemos que foi Deus que fez. Alguém fala, sei lá, né? Glória a Deus. Mas Deus vai nos mostrar curas visíveis aqui. E eu descobri qual é o princípio de Deus para desatar a cura. Amém ou não? Fique de pé no seu lugar, por favor. E vamos de pé ler o livro de Marcos, capítulo 16. Só esse capítulo, não o livro todo não. Capítulo 16, versículo 14. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Está aí o que desata a cura. O que desata, o que provoca a cura na tua casa. O que provoca a cura na tua família. Está aí, ó. Vamos ler? Marcos, capítulo 16, versículo de número 14. Olha para isso. Esse texto fala de que Jesus aparece para os seus discípulos. Eles não acreditam em Jesus. Esse texto fala de que Jesus manda um recado pelas mulheres que foram ao sepulcro, que Jesus havia ressuscitado, e os apóstolos não acreditaram. Ele se encontra com mais 2 e fala, vai lá e fala para eles que eu ressuscitei. Os 2 vão lá dar um recado e eles não acreditam. Aí o próprio Jesus vem até lá e fala, vamos conversar, vai. Olha, mais tarde apareceu Jesus aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Quando apareceu, ponto. O que é que Jesus fez com eles? Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações. Fala comigo, nós vamos repreender a falta de fé aqui hoje. Fala comigo aí, me ajuda. Jesus repreende a falta de fé e a dureza dos corações, porque eles não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Eles não acreditaram. E aí Jesus já entra repreendendo. Você está com baixo nível de fé. O baixo nível de fé provoca a ira de Deus. Jesus já chega repreendendo e repreende a dureza do coração. Então veja, o oposto disso é uma verdade. O baixo nível de fé e a dureza do coração atrapalha tudo que vem depois na leitura que vamos ter aí. Veja comigo, versículo 15. Jesus lhe ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, fazei o quê? Proclamai o evangelho a toda criatura. Então, o baixo nível de fé e a dureza do coração nos impede de ir e proclamar o evangelho. Continua o versículo, por favor. Jesus continua dizendo, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. Esse baixo nível de fé e essa dureza do coração traz condenação. Continua o versículo. Estou dizendo tudo que é oposto. Jesus fala que se você tiver fé e não tiver dureza no coração, esses sinais acompanham você. Em meu nome, vocês vão expulsar demônio. Em meu nome, vocês vão falar em novas línguas. Quer mais? O que mais que vai acontecer? Vocês vão pegar em serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, ou se aplicarem uma injeção em você errada, ou se tiver um acidente de percurso ali, qualquer coisa que acontecer, de modo nenhum lhes fará mal. Você colocará a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Sobe o nível de fé e tira a dureza do coração, porque se tem baixo nível de fé e a dureza do coração, isso não vai acontecer. Continua o versículo, por favor. Concluindo, Jesus está dando uma pregação e conclui. Toda pregação tem conclusão, a dele também tem. Depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20, olha que coisa linda. Os caras foram curados naquele dia, é o que vai acontecer com a gente aqui hoje. Os discípulos foram curados, subentende-se assim, e saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ai meu Deus do céu,
Alô, irmãos? Então, quando eu estava na minha série, ministrando sobre curas e milagres, o Espírito Santo ministra ao meu coração e diz: isso vai desatar cura na família, isso vai desatar cura na igreja, quando a fé sobe o nível, quando o coração acaba com a dureza, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor abençoa um coração quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e se Ele não despreza, Ele vem cooperar com quem tem coração quebrantado. Se Ele não despreza, Ele vem cooperar com quem tem alto nível de fé. Então, quando você estiver realizando e tiver alto nível de fé e coração amolecido, você atrai a cooperação do céu a teu favor, você atrai a cooperação de Deus a teu favor. E eu digo uma coisa importante a vocês: quando eu e você estiver agindo e a cooperação de Deus estiver a nosso favor, não tem principado, não tem potestade, não tem pandemia, não tem vírus, nada, absolutamente nada nos vencerá. Por quê? Porque nós temos a cooperação absoluta do Todo-Poderoso. Então olha aqui, que tremendo, irmãos. Ele diz: se a fé baixa, você não realiza milagres e você não tem a minha cooperação, você vai guerrear sozinho. Mas se a fé sobe, que é o que vai acontecer aqui hoje, se a dureza do coração sai fora, então nós vamos pregar o evangelho, então nós vamos colocar a mão em enfermos, então nós vamos fazer coisa tremenda, e o que é mais poderoso, nós vamos ter a cooperação de Deus, Ele estará conosco, e nós, sem Deus, poderemos ter um exército, e ainda assim nós não vamos vencer, mas com Deus nós seremos a maioria absoluta no meio da guerra. Com Deus, a maioria absoluta no meio da guerra. E eu declaro que o nível de fé está subindo aqui no teu coração, o nível de fé está subindo no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, vamos ler. Deixa eu terminar com esse texto aqui, antes de orarmos aqui. Alguém já recebeu o que eu estou falando? Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando você lê o texto, irmãos, é de ficar com água na boca, chamado de a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Eu poderia pregar para você sobre esse texto, usando só esse texto hoje, mas eu quis abençoar a tua vida com essa palavra. A galeria dos heróis da fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Quantos tem? Quantos tem isso aqui? Hã? Quantos tem? É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Os discípulos falaram: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero parecer com o mundo, eu quero ter poder para servir e eu quero ter aliança. Então, quando você tem essa fé, ele diz: você vai receber o que espera e você vai o que espera e o que não vê. Olha o versículo 2, veja se não dá água na boca ali nesse texto. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Entendeu? No primeiro tópico eles dizem: Senhor, aumenta a fé, significa me ajude a não parecer com o mundo, me ajude a ter bom testemunho no meio da família, me ajude a ter bom testemunho na vizinhança. Alô, irmãos? Versículo 3, olha que coisa linda. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra. Alô? Por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Irmãos, o que não se vê foi matéria-prima para aquilo que está sendo visto. Deus usou o que não se vê como matéria-prima para aquilo que estamos vendo hoje. Deus vai usar o que eu e você não estamos vendo como matéria-prima para abençoar você e você ver coisas a partir daí, em nome do Senhor. Aí vai aí a galeria dos primeiros heróis da fé. Versículo seguinte, por favor, corre comigo. Pela fé, Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E por causa do sacrifício dele, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. E apesar de Abel estar morto, sua oferta, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Alô? Vocês estão recebendo isso aí que eu estou falando? Não? Versículo seguinte. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo seguinte. Alguém leia comigo. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto,
Para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Versículo seguinte, alguém me ajude lendo. Pela fé Noé, divinamente orientado acerca dos acontecimentos, que ainda não podia ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, Noé construiu uma arca sozinho. Só teve a ajuda dos meninos de casa, tá? Ele não teve uma equipe. Alô, irmãos? Demorou para construir, porque sozinho demora um pouquinho. Tá? Quando eu li esse texto há alguns anos, sabe o que me ensinou? Me ensinou o seguinte: Deus te confiou um ministério. Se não tem equipe, faça sozinho. Alô? Porque se Noé ficasse dando desculpa, Senhor, ninguém me ajuda nessa igreja, ninguém me ajuda nesse ministério, a arca estava até hoje sem ser construída. Precisava, mas ele botou a mão, ele falou: não, Senhor, demorou um século, tudo bem, demora um pouquinho. Ok, mas vai acontecer? Vai. Você é provocador da execução do ministério que Deus confiou a você. Estou aqui sendo profeta hoje aqui, né? Você é provocador da execução do ministério que Deus confiou a você. Deus confiou a você, então execute. Versículo seguinte. Alguém está recebendo aqui? Leia comigo. Pela fé Abraão, quando convocado, fez o quê? Obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. É assim, a gente só obedece por fé, não tem outro jeito. Versículo seguinte: mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Continue a leitura, por favor. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e é o edificador. Continua a leitura. Alguém me ajude? Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar. Meu Deus, não dá para gerar sem fé. Quem já gerou já sabe. Eu já gerei 3 vezes. Eu já engravidei 3 vezes. Precisa de fé. Ela teve poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Continua. Me ajuda. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, o marido dela, misericórdia, daquele homem nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Continua. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Pensa comigo, irmão. Eles criam tanto e eles viveram crendo e morreram sem receber o que havia sido prometido a eles. Contudo, eles viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Continua. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Quem aqui se expressa assim? Ou vai se expressar assim? Eu e quem? Se expressar em fé. Versículo seguinte, vem comigo. Pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Alô, irmãos? Não fica cogitando de onde você saiu, tá? O forró bodó que você saiu já passou. Se fica cogitando, há uma possibilidade de voltar. Sabia que eu vejo alguns irmãos dar testemunho na igreja do passado, que eles dão esse testemunho com aquele gosto de tão gostoso? Não, quando eu não era crente, eu pegava mesmo. Não, quando eu não servia a Deus, eu fazia um gozo assim. Então, não fala assim arrependido, né? Quando eu não conhecia o Senhor. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Não, fala com alegria, né? Eu pegava mesmo, eu fazia mesmo. Dá até a impressão, olha o que o texto fala, ó. Toma cuidado para não ficar cogitando de onde você saiu, porque vai ter uma possibilidade de voltar para lá. Continua a leitura, vocês estão me olhando, irmão?
Eu botei vocês de pé para a gente ler 40 versículos de pé. E participar comigo. Continua a leitura. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Continua. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, não é isso que ele faz com a gente, vira e mexe, Deus bota a gente na prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Continua. Quem me ajuda a ler? Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Continua a leitura. Porquanto Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quantos creem nisso ainda? Por isso que eu estou falando a vocês, nós não estamos de luto, porque ainda que tenha morte, nosso Deus é poderoso para trazer dentre os mortos. Nós não estamos em luto, meus irmãos. Ainda bem alguém vivo aqui comigo. Versículo seguinte: pela fé o pai abençoa filho, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé os pais abençoam seus filhos, pela fé pai abençoa genros e noras, pela fé os pais abençoam os netos. É pela fé que o pai abençoa a próxima geração e declara o melhor de Deus sobre essa geração. Versículo seguinte, ai meu Deus, estou me animando. Pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Só se adora por causa da fé. Continua, alguém me ajuda a ler? Pela fé José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Continua. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Como é que esconde um neném por 3 meses? Tem que ter fé no negócio desse. Porque com 3 meses esse pessoal já balbucia, né? É assim a palavra? Já faz barulho, já chora. Como é que se esconde esse rapazinho por 3 meses e ninguém achou? Tem que ser fé. Foi escondido durante 3 meses por seus pais. Porque perceberam que sua formosura não era comum. Isso que é um pai coruja, né? E não temeram o decreto do rei. Quantos de vocês têm filho que tem uma formosura incomum aqui? Quantos de vocês têm filho? Ai, não, deixa eu ver, assim. Quantos de vocês têm filhos que têm formosuras incomum? Levanta a mão aí, deixa eu ver. 2 ou 3, tem. Que bom. Glória a Deus. Os pais de Moisés olharam para ele e falaram, tem uma beleza incomum. Eu achei tão natural isso, que eu também penso a mesma coisa. Mas aí a fé não está em olhar somente essa beleza. A fé está em não ter medo do decreto do rei. O rei quer matar o meu filho bonito? Ah, não. Aí, aqui não vai não. Tá? Aqui não vai não. Deus vai levantar pais assim nesses dias, ó. Que tem um decreto aí do diabo para tirar nossos filhos do altar. Tem um decreto de Satanás para levar nossos filhos para vício, prostituição, etc. Mas está se levantando uma geração de pais poderosos que vai dizer, Satanás, no meu não, no meu de jeito nenhum. Continua a leitura. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Sabe o que esse cara rejeitou, irmão? Ser chamado de filho é príncipe. Continua a leitura, por favor. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Uma noitinha de fico é só um período de tempo. Uma noitinha de prazer é só um negocinho. Isso aqui é um curto período de tempo. Pela fé, nós recusamos essa delícia de um curto período de tempo e começamos a viver as delícias do trono, as delícias da presença de Deus. Versículo seguinte. Por amor ao Messias, jogou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Que isso?
porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Versículo seguinte, me ajudem. Por meio da fé, ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Continue a leitura. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Continue a leitura. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como se fosse terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Nós sim vamos atravessar no meio do milagre. Se o diabo quiser entrar no meio do milagre, Deus mata ele no meio do milagre que era nosso. O diabo não pode passar no meio do milagre. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Continua. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver escolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Deus transforma a prostituição em santidade por causa da fé. Quantos exemplos mais darei? Hein? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos. Os conquistadores sairão daqui da restauração eterna hoje. Você sai daqui com uma unção de conquista hoje. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas e fecharam a boca de Satanás, fecharam a boca dos leões. Continua a leitura. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. É isso que vai acontecer conosco aqui hoje. Diga ao fraco: sou forte. Da fraqueza que você talvez esteja sentindo, da fraqueza que talvez você esteja me assistindo, você vai tirar força dessa fraqueza e vai saltar montanhas, e vai saltar muralhas, e vai dar glória a Deus, e vai exaltar o Senhor. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estranhos. Ai meu Deus, que coisa poderosa! Aumenta a minha fé, Senhor. Versículo seguinte, continua. Acabou? Já está. Algumas mulheres, tem algumas aqui? Receberam por meio da ressurreição por meio da ressurreição, os seus mortos de volta à vida. Vou ler direito. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Imagina essa cena. Imagina essa cena. A mulher está em casa, de repente enterrou sei lá quem, faz tempo. Imagina a cena. Domingão à tarde, ela em casa, feliz da vida, toca a campainha. Ela vai olhar quem é. O fulano que tinha morrido. Deus ressuscitou. Alguns ressuscitaram. Diz que quando Jesus ressuscitou, no dia que ele ressuscitou, no dia da ressurreição, muitos mortos saíram dos seus sepulcros, porque os sepulcros em Israel era dentro de uma rocha. Então disse a Bíblia que no dia que ele ressuscitou, muitos ressuscitaram e entraram na cidade junto com ele. Imagina a cena. Pensa na cena. Todo mundo fala: peraí, eu coloquei você faz 1 ano lá naquela gruta, o outro coloquei você faz 6 meses, o outro, mas agora Jesus ressuscitou. Foi a fé tira o sepulcro, a fé tira pessoas do sepulcro e coloca em vida para a glória de Deus. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Versículo seguinte: muitos enfrentaram zombarias e torturas, aqui alguns, zombarias. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Continua a leitura. Apedrejados, cerrados ao meio. Você fala: então numa luta, Deus. Que luta, irmão?
cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Continua. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Alguém aqui mora em caverna? Buraco. Tem alguém aqui morando em buraco? Não tem. Eles moravam em buraco nas terras. Pessoas, olha o que a fé faz com você. Pessoas das quais o mundo não é digno de ter. Não gostaram disso? Não é possível. A fé te faz alguém fora de série. É isso. O mundo não é digno de ter gente de fé. É isso aí, ó. E o último versículo, vocês ficarem felizes agora. Ora, todos esses, último não, penúltimo, né? Todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio de quê? Da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Alô? E não desistiram. Versículo 40, então, termina dizendo assim, ó. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Balance a sua mão para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos de vocês recebem essa palavra de hoje? Com alegria no coração. Pergunta para o seu irmão aí se ele recebe. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta a minha fé. O que eles estão dizendo? Aumente a minha habilidade de não parecer com o mundo. Eu não quero parecer com o mundo. Minha habilidade de servir e aumente minha aliança. Isso me faz vencedor. Você estava com medo da Covid? Acabou seu medo hoje. Alô? Você estava com medo da enfermidade? Acabou o seu medo. Você estava com medo da proposta do diabo? Acabou o seu medo. Você estava com medo do diagnóstico? Acabou o seu medo. Você estava com medo de ficar desempregado? Acabou o seu medo, porque o justo não vive do emprego. O justo vive da fé. Alô? Você estava com medo de perder, sei lá o quê? Você vive da fé. Nós servimos a Deus e vivemos por fé. E essa fé me faz diferente do mundo, me faz alguém com disponibilidade para servir e me faz alguém de aliança. E isso me alimenta e me sustenta e me faz vitorioso. Eu declaro que sai daqui hoje gente com alto nível de fé. Tá? Eu vim tirar aqui o espírito da incredulidade hoje pelo poder de Deus. Eu e Jesus cooperando comigo e eu com ele, para botar para fora o espírito da incredulidade. Esse espírito da incredulidade nos faz acreditar na propaganda da televisão, na propaganda não sei de quê, e deixamos de acreditar na palavra de Deus. Eu não quero saber da propaganda, eu já sei o que está acontecendo. Eu quero saber o que o céu está falando, eu quero saber o que Deus está dizendo no céu. É isso que eu quero saber, porque daqui da propaganda eu já estou sabendo. O céu é o que está falando coisa diferente. Eu quero me nortear por aquilo que sai da boca dele, porque pela boca dele ele criou a casa dele, ele criou o céu, ele criou a terra. Ele disse haja e houve, ele disse faça e se fez. Quando ele falou, aconteceu, porque ele é um Deus que vela por sua palavra para que se cumpra. Ele não é homem para que minta ou volte atrás na sua palavra. O que eu quero saber é o que Deus está falando. A minha fé está pautada, não é em propaganda de outdoor, não é em propaganda de rede social. A minha fé está pautada na palavra dele, no que ele está falando, no que ele está dizendo. Alguém levante as mãos comigo em nome do Senhor. Se encha do Espírito Santo essa hora, se encha de Deus essa hora. Abra a tua boca, se enche de fé aí agora, se enche de fé no teu lugar. Calamachada candarabachurianda labás. Se enche de fé, meu irmão. Se enche de fé, minha irmã. Se enche de fé, meu irmão. Se enche de fé para quê? Crê no que não vê. Se enche de fé nessa manhã, em nome do Senhor. Agora, cheio de fé, tome autoridade comigo aqui, por favor. Repreenda o espírito de incredulidade e a dureza do coração. Repreenda, manda embora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa hora: toda incredulidade, toda falta de fé, todo baixo nível de fé, cai por terra. Da minha vida, da minha família, da igreja. Em nome do Senhor, cai por terra.
e a dureza do coração, em nome do Senhor, cai por terra. Em nome do Senhor Jesus, declara com autoridade. Você que está assistindo, declara também, em nome do Senhor. Declara com autoridade, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor e para o louvor do teu nome. Levante as duas mãos mais alto que a sua cabeça e dê um aplauso de celebração, de adoração, de louvor, de honra, de glórias ao nome de Jesus. Enquanto você estiver aplaudindo, diga glória a Deus, diga aleluias. Enquanto você estiver aplaudindo, abra a boca, exalte o Espírito Santo. E eu quero terminar te declarando Marcos mais uma vez. Livro de Marcos 16, 20. Diz que os apóstolos foram cheios de fé e saíram pregando. O texto que me chamou a atenção, ardeu meu coração, foi esse. E cooperava com eles o Senhor. Deus cooperava com eles. Jesus cooperava com eles. Eles atraíram a cooperação de Deus. Pronto. Essa semana, quando você for fazer algo guiado por Deus, cheio de fé, Ele vai cooperar com você. Alô? Na sua vida pessoal, se você for para um processo seletivo, quantos aqui vão para um processo seletivo essa semana? Hein? Alguém aí sabe? Não sabe? Ok, não importa. Um processo seletivo, uma negociação, uma reunião executiva, quantos? Reunião de negócios. Reunião de negócios. Quando você for para essas coisas, desenvolver esses trabalhos cheio de fé, você tem a cooperação do Senhor do teu lado. Você não está indo sozinho, meu irmão. Na família, no ministério, você não está indo sozinho, tem a cooperação de Deus. E é isso que faz você crescer e multiplicar. Isso está ardendo no meu coração. Meu pai Géser ontem me mandou para nós uma convocação para o Imersão Online, que vai ter esse ano outra vez, o segundo Imersão Online. Salmistas estão convocados para uma outra gravação, tá? Depois eu falo com vocês. Uma gravação. Ele me falou, eu quero que você libere uma palavra de 5 minutos. Está parecendo nós, né? 5 minutos, você vai pregar por 5 minutos. Falei, tá bom, fiquei pensando, sabe o que está aqui na ponta da minha língua? O que gera cura? O que traz cura para nós? É o meu nível de fé elevado e coração amolecido. A um coração quebrantado e contrito, Deus nos despreza. Então, quando eu tenho esse nível de fé, não pareço com o mundo, estou disponível para servir e tem aliança. Então, e o coração amolecido, ele fala, vou cooperar com esse cara aí. Cooperar com esse cara aí. Eu vou cooperar com você. E aí você não está só mais, você está agora atraindo a cooperação do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. E com essa cooperação, pode aparecer na sua frente 1000 demônios. Aparecer na frente de Sansão 1000 demônios. Ele sozinho e Deus, e a queixada de um jumento matou todo mundo. Porque ele estava acompanhado. Quero que você saia com essa palavra aqui, que te anime para essa semana. Em nome do Senhor, pelo seu nível de fé, você não está só. Você tem a cooperação de Jesus com você. Você tem a cooperação do Espírito Santo com você. E domingo você vai dar testemunho. Quantos querem? Domingo você vai dar testemunho, tá? Dessa palavra de fé borbulhando no teu espírito. Vocês sabem, minha essência é profeta. Mas eu quero ser muito pastor para vocês. Então, a Bíblia diz assim, quando você estiver enfrentando alguma coisa, principalmente doença, chame. Está alguém entre vós doente? Chame. Se você não me chamar, possivelmente eu não vou. Se você chamar, no mínimo eu oro. Eu não. Há anos atrás, a irmãzinha ficou doente, sumiu da igreja. Quando ela apareceu, o pastor foi falar com ela, falou, pastor, o senhor nem foi na minha casa. E o pastor falou, o que aconteceu? Eu estava doente. Ele falou, pois é, eu não fui porque a senhora não chamou. E a Bíblia diz, está alguém entre vós doente? Chame. A senhora não chamou, também não foi. Então, eu quero ser pastor, me chame, tá? Eu no mínimo vou orar por você, abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar os que estão em casa. Deus abençoe você. Se ficou em casa por alguma situação de enfermidade, já recebe cura. Se ficou em casa por alguma outra situação, também abençoado em nome do Senhor. E a todos que estão aqui, eu declaro sobre vocês o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo.
e te declaro essa palavra de fé em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E vamos gritar para que todo mundo lá na internet ouça: Cristo restaura. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Excelente domingo para você. Dê abraços virtuais.